Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020. Então pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade aí ao estudo de retas e planos, né, seção 3.2. Eu vou falar um pouco de retas agora, definir, né, o que são retas no R3, caracterizar essas retas, né, via vetores. Bom, então basicamente eu vou definir o que significa um ponto P de coordenadas x, y, z está numa reta de direção D, um vetor, né? A direção do vetor D, que é ABC, e contém o ponto P0 de coordenadas x0, y0, z0, se e somente se, né? Se e somente se, é uma definição, se e somente se o vetor P0P é múltiplo de D. Então essa é a definição, isso já tem uma consequência, né? A consequência é que então P0P é o vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0, e dizer que esse vetor é múltiplo, né? É um t vezes o vetor d. Isso aqui implica dizer, né, equivalente a dizer, na verdade, que x menos x0 é t vezes a, y menos y0 é t vezes b, t menos z0 é t vezes c. Aqui, claro, né, t livre, t qualquer número real. Então isso aqui me dá as equações chamadas equações paramétricas da reta, né, que é x igual a x0 mais t vezes a, y igual a y0 mais t vezes b, z igual a z0 mais t vezes c, onde o vetor ABC aí é o vetor chamado vetor diretor da reta, é o que dá a direção da reta. Então a reta que passa por um ponto e tem uma direção ABC, tem essas equações paramétricas ou essa equação vetorial, chamada equação vetorial, aqui são chamadas equações paramétricas. Uma reta que contém um ponto e está na mesma direção, né, do vetor D. Então, quando tem um ponto, está na direção do vetor D. O vetor D determina uma direção, né? Uma direção no sentido de um tamanho. Eu só preciso da direção para definir a reta. Bom, então, com isso, facilmente também a gente obtém as equações paramétricas da reta que passa por dois pontos, né? E se eu tiver aqui os pontos P1 de coordenadas x1, y1, z1 e P2 de coordenadas x2, y2, z2, o vetor diretor da reta que contém esses dois pontos é justamente o vetor P1, P2 ou P2, P1, né? Que tem a mesma direção, não tem o mesmo sentido, mas tem a mesma direção. Então esse seria o vetor diretor, P1, P2. E aí então as equações paramétricas seriam as equações, né, um ponto P, coordenadas x, y, z pertence à reta que passa por P1, P2. Se somente se, o que? O ponto x menos x1 a reta, um ponto P pertence à reta que passa por P1, P2,
se, por exemplo, ele passa por P1 e tem essa direção T, né? Ou passa por P2 e tem essa direção, vai dar a mesma reta. Pode ter um conjunto de equações paramétricas diferentes, né? Até porque esse vetor diretor não é único, né? E também o ponto por onde ela passa também não é único, são infinitos pontos, então você tem infinitas equações que determinam a mesma reta, tá certo? Bom, com isso a gente pode fazer aí algum exemplo, tipo encontrar a interseção de duas retas, encontrar a interseção de reta com plano, a interseção de duas retas se existir, né? A interseção de reta com plano. Uma vez que você conhece as equações, é só igualar as equações e resolver um sistema, né? A gente pode encontrar coisas do tipo achar a equação de uma reta que é perpendicular a um plano e passa por um ponto específico. É um probleminha bem conhecido, né? Bem, como é que fala? Tradicional. Eu vou fazer isso como exemplo aí para a gente. Eu tenho o plano π de equação x mais y menos z igual a o mais 2 igual a 0. E eu tenho uma reta de equações paramétricas para x igual a 1 mais t, y igual a t, z igual a 0, por exemplo, t pertencente aos reais. Então eu quero a reta S com essas duas propriedades. Ela é perpendicular ao plano π e contém a interseção de R com π. Então primeiro eu vou encontrar a interseção de R com π. Como é que a gente faz isso? Me ajudem aí. Quero encontrar a interseção de R com π. Bom, então o que eu tenho que fazer, eu sei que os x que estão na reta R são os x dessa forma, 1 mais t, o y tem que ser da forma t, e z igual a 0 com t pertencente aos reais. Então, por exemplo, um ponto dessa reta é fazendo t igual a 0, é o ponto 1, 0, 0. Um outro ponto fazendo t igual a menos 1, é 0, menos 1, 0. Né? E esses dois pontos determinam a reta. Então, os pontos dessa reta são todos dessa forma com t livre. O que eu vou fazer é substituir esses caras lá. O x é 1 mais t, mais y, que é t, menos z, que é 0, mais 2, isso aqui tem que ser igual a 0. Essa equação aqui vai me dar um t. Qual é o t que vai sair daqui? Ó? Eu vou ter que 2t, e aqui, né? t mais t, 2t. Resolvendo a equação, o que a gente vai ter? Ó? 2t mais 3 igual a 0, 2t igual a menos 3, t igual a menos 3 meios. Substituindo aqui, a gente vai obter o ponto P0 aqui do plano, que é a interseção da reta R com o plano π. Vai ser o ponto menos meio, 3 meios, 0, que é 1 menos 3 meios, menos 3 meios é igual a 0. E aí, então, olha para o desenho aqui, ó. Dizer que um ponto P pertence a essa reta S é dizer que P menos P0, né, que o vetor PP0 é paralelo ao vetor N, ou seja, é um múltiplo do vetor N. Então, dizer isso é dizer que x menos x0, né, x0 do ponto P0, que é menos meio, é t vezes 1, y menos y0 é t vezes 1 também, e z menos z0, z0 é 0, vai ser menos t. E aí com isso então a gente tem aqui essas equações paramétricas da reta S, que é menos meio mais t, menos 3 meios mais t, z igual a menos t. Fazendo t igual a meio, seria um ponto dessa reta. X igual a 0, y igual a menos 1, z igual a menos meio. Então, todos os pontos dessa reta satisfazem essas equações paramétricas e o t aqui, o t é livre, né? O t pode ser qualquer coisa. Qualquer t que eu pegar vai me dar um ponto aí dessa reta S que eu estou procurando. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.